O meu nome é Cecília Franco, eu sou nutricionista e especialista em saúde e bem-estar no Food for Sustainability. Hoje terminamos esta sessão com o painel da cozinha. Este painel tem como objetivo debater a temática da alimentação saudável e sustentada, como focada no consumo, no consumidor, focada nas cozinhas coletivas, nas escolas, na restauração, nos supermercados, nas nossas casas. Não estou a fazer esta sessão em direto da minha cozinha porque está um bocadinho desarrumada, porque nós a utilizamos todos os dias. Bom, como é que o comportamento de compra e consumo exercem uma ação no indivíduo, no ambiente? Como é que as nossas escolhas e comportamentos impactam na saúde e no ambiente? Vamos olhar para aspectos como a confecção, a saúde e o bem-estar, assim como o combate ao desperdício alimentar, e para isso vamos ter as nossas oradoras aqui sim a partilharem os seus conhecimentos e trabalho. Pois, na minha opinião, este é o painel mais importante. Eu acho que também já foi um bocadinho dito aqui. É o consumidor que dita as tendências do mercado, é a lei da oferta e da procura. O consumidor somos todos nós, são os nossos filhos que devemos educar e que muitas vezes são mais conscientes do que nós. Alguns deles até depois desafiam os pais a fazerem aquelas alterações alimentares em casa. Somos nós que exigimos alterações nesta enorme cadeia de valor alimentar que é enfim, a alimentação. Foram os nossos caprichos alimentares que nos levaram onde estamos hoje, em termos de produção, não é? De produção extensiva, mas também deve ser a nossa consciência a ditar o rumo que vamos seguir daqui para a frente. Portanto, neste painel da cozinha vamos ter 3 oradoras, cada uma delas terá 5, 7 minutos muito intensos para as suas apresentações e depois as questões lançadas pelos nossos participantes a quando das inscrições. Se eu ainda tiver tempo, se ainda houver tempo aqui sim no nosso debate, eu tento pegar em questões adicionais que sejam colocadas hoje pelo chat. Passo então a palavra à Maria Conceição Hogg, da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Força, Maria Conceição Hogg. Bom dia, muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos e muito obrigada por me terem dado esta oportunidade de estar aqui. De facto, e portanto vou tentar ser curta para dar tempo para tudo. E eu queria começar até por se calhar adicionar aqui algo ao título Alimentar Portugal do Prado ao Prato. Queria acrescentar aqui mais alguma coisa, porque há muita coisa que fica no prato, portanto há muito desperdício que fica depois de ter confeccionado os alimentos. E portanto queria acrescentar também do prato à célula, porque no fundo é aí que está o papel da nutrição, não é? É que os alimentos que nós podemos ingerir os alimentos e que eles tenham um efeito positivo, um efeito saudável na nossa vida. Ora bem, muito se falou e de facto estamos agora na cozinha, já muito perto da hora do almoço e eu agora, portanto, vou-me colocar de um outro lado, talvez do lado daqueles que nos chamam consumidores. Eu sou muito crítica desta palavra, porque é uma palavra que me faz pensar que eu não tenho responsabilidade. Portanto, o meu papel na sociedade é comprar coisas, mas isso sou eu e é um desafio que lanço para pensarem sobre o assunto. Ora bem, o que é que a cozinha, que espaço é que é? Portanto, já foi aqui referido o processamento alimentar, mas o processamento alimentar, e, portanto, e tal como a colega que falou, já começou, se calhar, antes de haver cozinhas, e, portanto, esta definição de processamento é, de facto, submeter os alimentos a transformações para que possam ser comidos com mais facilidade e para que nos proporcionem os nutrientes que necessitamos, mas também o nosso próprio corpo processa os alimentos. E o que se passa fora do nosso corpo também se passa no nosso corpo e, portanto, muitos dos aspectos que nós estudamos e que, no meu caso, ensino,
são estes, o que é que estes processos causam nos alimentos? Ora bem, não sei se conhecem este antropólogo, Richard Wrangham, que defende que o uso do fogo para cozinhar, que é algo que na teoria dele, ele propõe que isto já começou há 2 milhões de anos, foi o que nos tornou os seres humanos que somos hoje em dia, ou seja, em que o nosso cérebro aumentou e o nosso tubo digestivo diminuiu. Portanto, cozinhar os alimentos, neste caso usar o fogo para cozinhar os alimentos, é mais antigo do que o sedentarismo, e é mais antigo do que a agricultura. E, portanto, já estas alterações do confeccionar os alimentos já existe há muito, muito tempo. Por outro lado, nós também sabemos que quando nos tornamos sedentários, já nessa altura reduzimos imenso a variedade de matérias-primas e isto foi acontecendo ao longo dos anos até agora. Portanto, isto não é algo que se está a passar agora, é algo que já acontece desde que decidimos tornar-nos sedentários e ir buscar os nossos alimentos à agricultura e, portanto, escolher aquilo que seria mais vantajoso para nós. Muito bem. Então, para nós, o que é que se passa na cozinha? Portanto, nós, para chegarmos à cozinha, temos que ter tempo para estar na cozinha e temos que ter conhecimentos. Ora, o que me parece é que do lado dos conhecimentos tem sido muito difícil as pessoas aprenderem a comer e aprenderem a cozinhar. Quem é que nos ensina a comer? Quem é que nos ensina a cozinhar? Portanto, estamos aqui já desde as 9 da manhã, já se falou de muita coisa e eu pergunto o que é que, genericamente, um cidadão que não está envolvido nestas atividades, o que é que sabe? E, portanto, quando vai para a cozinha, tem que comprar os ingredientes. Portanto, a primeira tarefa é comprar os ingredientes. E como é que vai comprar? Onde vai comprar? Compra frescos. Qual a origem? Sabem escolher, isto está bem apresentado. Qual a duração destes ingredientes? Eu chego a casa, coloco os ingredientes no frigorífico, depois, não sei, podem ir para o lixo. De facto, nós sabemos que é no final, é de facto no consumidor final que está o maior desperdício de alimentos e, portanto, aqui o saber escolher e também saber onde ir buscar e etc. são muito importantes e depois, no fundo, nós vemos um grande, pelo menos na publicidade, no marketing, toda a distribuição luta para ter os produtos mais baratos. Venha aqui, que aqui é o mais barato. O que me leva a pensar que, de facto, apesar de haver vários aspectos importantes na escolha dos nossos ingredientes, o fator custo poderá ser, talvez, o dos mais importantes. Depois, também há aqui muita confusão, porque ainda há pouco se falou de açúcar. Eu não conheço açúcar que não é natural, mas se calhar as pessoas acham que há açúcar artificial e açúcar natural, não sei. E, portanto, há aqui muita desinformação e o que estão a pedir aos cidadãos é que façam escolhas, mas não têm a informação. Depois, a cozinha, não é? Ora bem, vamos confeccionar os alimentos. Eu acho que a cozinha não é só um espaço para cozinhar, para confeccionar os alimentos, mas é também um espaço onde podemos levar a família toda. Por isso, o meu critério sempre, quando tive de alugar ou comprar uma casa, era primeiro ver a cozinha.
A que tivesse a cozinha maior era aquela, se tivesse uma cozinha muito pequena desistia logo, já nem valia a pena. Porquê? Porque a família toda, a minha família, somos 5 elementos, 6 agora, e vamos todos para a cozinha e todos cozinhamos. Não todos ao mesmo tempo, mas já quando eram mais pequenos até quase íamos todos ao mesmo tempo. E de facto assim podemos, eu tenho de facto o privilégio de ter aprendido a cozinhar muito cedo. Aprendi com a minha mãe, excelente cozinheira, e não sei se aqui está alguém mais que conheça o chefe Silva. É tudo muito jovem aqui. Só quem for mais velho é que se lembra do chefe Silva. E eu comparo o chefe Silva ao Jamie Oliver, porque ele já na altura ensinou muitas pessoas a cozinhar e as receitas dele funcionam, tais como a do Jamie Oliver, que também funcionam, e portanto ele também nos anos 70, na segunda metade dos anos 70, acho que ensinou muitas pessoas a cozinhar. Ora bem, depois, cozinhar em casa, temos este problema de escolher os ingredientes, depois como os vamos confeccionar e depois o que é que fazemos aos resíduos. Aos resíduos ou às sobras, não é? Eu lembro-me que nos colégios internos, onde tinha uma prima, ela já sabia que se um dia era um estofado, no dia a seguir era rissóis ou empadão. Portanto, nada ia para o lixo, nós sabíamos usar. Eu agora ainda sei olhar para o frigorífico, ver o que é que eu vou fazer para não deitar nada fora. Até porque é muito mais difícil fazer reciclagem doméstica dos ingredientes, de tudo o que sobra, do que do lado da indústria. E é claro que nós, estando eu já desde 1984 a lecionar engenheiros alimentares e agora mais recentemente também estudantes de ciências da nutrição, e eu agora perdi-me, o conhecimento, portanto a nossa indústria alimentar tem todo o conhecimento na mão para produzir excelentes produtos. Nós, e aqui estou-me a pôr do lado, não Conceição, professora na Escola Superior de Biotecnologia, mas do lado do cidadão, nós não temos. E, portanto, eu acho que seria muito, muito importante, e já há algumas iniciativas, até em Portugal também, no sentido de trazer desde muito cedo as crianças, os jovens, a comprometerem-se e a saberem cozinhar, saberem mexer nos alimentos, nos ingredientes. E, portanto, criarem este gosto de se alimentarem bem. Um minutito, Maria João, ok, por favor. Exatamente, eu vou já terminar. Eu só queria então dizer que, de facto, a formação ou a educação usando os alimentos, nós podemos ensinar qualquer coisa na escola usando os alimentos como exemplos para ilustrar o que estamos a ensinar, e se calhar não tem sido muito elogiada a comida das cantinas, e nós vemos os jovens a sair da escola e ir a comprar outras coisas menos boas, porque também não sabem escolher e só escolhem pelo aquilo paladar e aquilo que podem comprar. Portanto, só queria dizer, terminando, que é possível comer bem, comprando alimentos processados ou confeccionando os nossos alimentos em nossas casas. Muito obrigada. Muito bem. Tantos pontos por onde eu gostava de pegar, e antes de passar à próxima oradora, ocorre-me dizer que muitas vezes gastamos horas, queremos gastar horas a fio no ginásio, quando na verdade devíamos era estar menos tempo no ginásio e mais tempo a cozinhar, não é? Sim. Sim. A minha mãe, ela tem 80 anos e eu lembro-me dela falar, aliás, já andei a folhear os cadernos dela de uma disciplina que ela teve na escola chamada Economia Doméstica. Doméstica, exatamente. Não sou tão velha quanto a mãe, mas...
Mas a questão é essa, esse tipo de conhecimento faz todo sentido Claro. ir buscá-lo, porque, enfim, isto dava muito pano para mangas, muito mais tempo de conversa, mas de facto nesta disciplina de economia doméstica aprendia-se coisas simples, como precisamente como utilizar os alimentos, como cozinhar, enfim, coisas tão Tão fundamentais, banais, não não é? é? Tão Tão banais, banais, mas tão completamente. fundamentais, não é? Sim, O mais importante. é verdade. Uh, claro que eu poderia continuar aqui a falar muito É tempo, mas verdade, não há. é verdade. Eu Não há. tive a oportunidade de fazer um estágio para alunos do 9º ano, várias turmas, e alunos do 9º ano, reparem, muitos deles me disseram: eu nunca tinha entrado sequer numa cozinha, ou os meus pais não me deixam entrar na cozinha, ou eu nunca tinha amassado pão. Eles estavam com o pão com as mãos na massa e a adorarem aquilo que estavam a fazer. Portanto, reparem, se calhar também tem a ver com os pais, não é? O que é que os está a impedir de envolverem os miúdos? Eu também adoro cozinhas grandes, confesso. Portanto, eu, quando vou escolher uma casa, eu quero o tamanho da cozinha, tem de ser uma cozinha grande. Enfim, não me vou alongar mais, mas vou passar agora a palavra à Conceição Calhau, da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Conceição, 5, 7 minutos muito intensos. Muito bem, muito obrigada, e acho que a maioria das mensagens mais importantes, de facto, já assistimos aqui durante o painel de discussão da manhã, é a vantagem de ser das últimas. Agradeço o convite para poder participar neste debate, neste dia que é o Dia da Alimentação, que acontece uma vez por ano, em que toda a gente se junta. Estou a ler, porque realmente, para não me estender, tenho as coisas orientadas na escrita. Juntam-se muitos em todo o mundo para nos deixar as mensagens, e estas mensagens normalmente são de quê? Que foi, no fundo, o resumo deste debate. Sobre o acesso à alimentação, e estamos a falar de food safety e food security, o acesso à alimentação saudável. Depois podemos discutir não só o acesso, mas a questão da literacia ou não ter literacia, as escolhas, que no fundo é a procura que faz muitas vezes também a oferta, ou seja, o que é que os portugueses, ou o que é que a nível mundial está a ser procurado, e damos conta, por exemplo, agora no relatório da Balança Alimentar Portuguesa 2016-2020, que foi agora recentemente publicada, o que é que os portugueses, qual é a disponibilidade de alimentos na sociedade em Portugal, e continuamos a sublinhar o consumo excessivo de calorias, de alimentos muito calóricos e principalmente a baixa adesão à dieta mediterrânica, muita ingestão de carne vermelha, baixa ingestão de hortofrutícolas e de leguminosas. Portanto, continuamos ainda a assistir exatamente aos mesmos problemas, e muitas vezes até de forma ainda mais aguda. As mensagens também são muitas vezes para alertar que no mundo existem cerca de 820 milhões de pessoas que não têm acesso à alimentação adequada, saudável, e que de facto a maioria que consome estas dietas desequilibradas está relacionado com as doenças que mais nos preocupam atualmente, as chamadas doenças não comunicáveis, como as doenças cardiovasculares, a obesidade, o cancro, enfim, e o peso da realidade de que os hábitos alimentares inadequados trazem para a mortalidade, e que muitas vezes até nós vemos em números que representam um número maior, ou um peso maior, juntando os fatores de risco: tabaco, sexo não protegido, álcool, drogas, e tudo isto tem, a alimentação inadequada tem um peso superior naquilo que é a morbilidade e a mortalidade. Portanto, há de facto uma necessidade de mudança. Porque é que ainda não conseguimos fazer essa mudança? Como é que ainda estamos neste debate, se calhar todos os anos, a constatar factos semelhantes? No fundo, para já, nunca pode envolver apenas um interveniente, e todos têm que estar extremamente bem articulados. Precisamos de gerar e aplicar mais evidência científica, e que eu muitas vezes digo, já existe tanta evidência científica destas realidades, porque é que não as colocamos efetivamente na prática? E quando digo na prática, posso-me estar também até a referir a políticas públicas. E, por último, precisamos exatamente de políticas públicas, de medidas de saúde pública, sobretudo de intervenção e de monitorização. Eu acho que estas três variáveis têm que acontecer para de facto acontecer a mudança, e a mudança, no fundo, estamos a falar de mudança que não é muito grande, é comer menos carne vermelha, menos açúcar e sal, mais cereais integrais, mais hortícolas e leguminosas, que isso já traria 10,8 a 11,6 milhões de mortes por ano, que representaria uma redução de 19 a 23,6%. Portanto, são reduções, esta mudança era uma mudança não muito grande.
Ora, uma nota que, obviamente, como a Cecília disse, eu sou da Faculdade de Ciências Médicas e estou a coordenar a licenciatura de Ciências da Nutrição e queria partilhar convosco que os nossos estudantes têm uma disciplina no primeiro ano que se chama Produção Primária de Alimentos, onde os docentes são docentes e investigadores do INIAV e são engenheiros agrónomos e são veterinários para ter a produção primária, quer da parte vegetal, quer animal, o que é extremamente importante formar os estudantes de Ciências da Nutrição nestas matérias, para que depois o discurso seja coerente e seja alinhado com todos os intervenientes. Não vamos substituir os engenheiros agrónomos nem os veterinários, mas temos que ter recomendações e intervenções que estejam coerentes com as outras partes do sistema alimentar. Obviamente que eu queria deixar como nota final, sobretudo neste painel que é dedicado à cozinha, eu também partilho que as cozinhas são uma parte importante da casa até do ponto de vista de espaço, e a verdade é que em relação a este painel eu queria dar destaque que o maior desperdício muitas vezes acontece nas nossas cozinhas, portanto desperdício alimentar é daquilo que nós muitas vezes, porque não fazemos boas escolhas, porque temos falta de conhecimento, porque temos falta de tempo para programar as refeições, portanto há aqui muitas variáveis que contribuem de facto para este grande desperdício que acontece nas casas, portanto o desperdício doméstico. E por outro lado, sem dúvida nenhuma, e agora se calhar aqui o meu contributo, que é na cozinha que se processam os alimentos, e agora estando completamente de acordo com a Maria João Alegria, nós processamos os alimentos em casa e esse processamento culinário, se não for mais adequado, muitas vezes, por exemplo, não só altera a composição nutricional de forma desfavorável, como do ponto de vista toxicológico até leva à formação de compostos carcinogénicos. Portanto, muitos dos carcinogénios alimentares podem acontecer ou podem ser formados durante o processamento culinário. E esta é uma mensagem importante, porque vai ao encontro desta discussão final de que as pessoas não sabem cozinhar. E depois têm a ideia de que a alimentação saudável é cozer e grelhar. E, portanto, diziam aqui também nas perguntas, muitas vezes não sabem estufar, não sabem fazer um refogado. A dieta mediterrânica são os ensopados e as caldeiradas, é no fundo meter tudo para dentro do tacho. E isto quando eu, por exemplo, que tenho responsabilidade na formação médica e na formação das ciências da nutrição, principalmente na formação médica, naquilo que é a comunicação do médico, muitas vezes dizer para a doença cardiovascular coma mais peixe, temos que explicar qual peixe, e aqui também um bocadinho a sustentabilidade ambiental. Portanto, não pode ser um peixe gordo que venha importado não sei de onde. E, por outro lado, temos que explicar que é importante dizer ao doente como é que ele vai cozinhar, porque quase invariavelmente vai cozer ao grelhar e o benefício da gordura do peixe perdeu-se. E, portanto, todos estes conhecimentos têm que ser transferidos para que efetivamente se faça a mudança. E por último, sendo este o dia de comemorarmos a alimentação saudável, eu acho que, como se resume neste painel, mais importante do que comemorar as conquistas que vamos fazendo e que, lamentavelmente ou infelizmente para todos nós, não são se calhar as que queríamos nem à velocidade que gostávamos de observar, mas é sobretudo o momento que uma vez por ano temos para refletir o que foi feito no ano anterior e aquilo que nós temos que fazer. E eu não podia estar mais de acordo com as lições da economia doméstica, se calhar naquilo que é o Ministério da Educação e a Cidadania, se calhar devia se dedicar mais a estas matérias, e por outro lado, sustentabilidade na sua definição tem que ser também sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde, porque quando nós temos o ambiente e o consumidor saudável, também é assim que conseguimos um Sistema Nacional de Saúde sustentável. E por último, e esta é a minha última intervenção, sempre que falamos em direito à alimentação, tenho pena, penso que a colega da área do direito não está, mas sempre que falamos de direito à alimentação, direito à saúde, não podemos nunca esquecer, é a nossa obrigação. Portanto, nós temos direito à alimentação, nós temos direito à saúde, mas também temos a obrigação de podermos participar de forma a prevenir as doenças e de forma, se calhar, a levar um bocadinho mais a sério as recomendações sobre alimentação saudável, que não são do desconhecimento público e que falta de facto perceber porque é que há tanta dificuldade em fazer alimentação saudável. Nós ouvimos no início desta discussão alguém que dizia que a alimentação mais barata é aquela mais ultraprocessada. Não necessariamente, porque também ouvimos aqui a experiência de que as leguminosas são de facto uma fonte de proteína extremamente sustentável e económica, e portanto temos que desmistificar que a alimentação saudável não é mais cara.
e reforço as palavras de Rui Assis, porque na verdade se calhar temos é que tirar a pressão de impostos da agricultura biológica, que muitas vezes também é isso, desigual para aquilo que é a oferta e a capacidade do produtor colocar os seus produtos e do consumidor poder ter acesso. Muito obrigada e estarei aqui disponível para a discussão. E vai haver, de certeza. Eu esqueci-me de referir um aspecto importante em relação às aulas de economia doméstica. Elas eram vocacionadas para as meninas. As meninas tinham acesso a essas aulas, os rapazes teriam outras aulas, teriam outros temas. A questão é essa, faz sentido sim que existe este tipo de conhecimento, mas que ele seja, obviamente, transmitido a todas as crianças que têm mesmo que aprender estas lides domésticas desde cedo, porque é a partir daí que nós vamos alimentar o nosso... Sim, sim, e é preciso contextualizar no tempo, porque a emancipação da mulher depois veio, se calhar, revolucionar, porque a mulher tinha um papel muito importante na doméstica. Não, depois a questão hoje em dia não devia mas isso era outra discussão, porque na verdade a decisão está muito focada na mulher. Repare, nós não escolhemos, é uma coincidência serem 3 oradoras no painel da cozinha, ok? Foi assim que começou, mesmo. Mas é pura coincidência, mas ao mesmo tempo temos que ver no papel da mulher enquanto fonte de nutrição, vou pôr assim, para a família, ok? É por aí, mas ao mesmo tempo não vamos restringir este conhecimento, como é óbvio, às mulheres, não é? Portanto, todas as crianças têm que aprender isso logo desde tenra idade, não é simplesmente o pequeno almoço que vem num pacote, não, vamos... Eu cá em casa nós comemos flocos de aveia e estamos a cozinhar aquilo lentamente, enfim, pronto, fazemos as coisas assim dessa maneira. Portanto, o pequeno almoço não vem pré-confeccionado, não é só juntar leite, não fazemos assim, normalmente cozinhamos bastante até. Bem, para não me perder aqui assim no objetivo, vamos passar então à última oradora deste painel, Ondina Afonso, do Clube de Produtores do Continente. Força, Ondina. Muito bom dia. 5, 7 minutos muito intensos. Okay. Vamos a muito isso. Obrigada pelo convite aos 2 collabs, aqui na pessoa da engenheira Liliana Cabecinha, foi quem que dirigiu o convite. Também cumprimento as minhas colegas de painel, as concessões, um beijinho para cada uma, e falar então aqui um pouco da abordagem, eu diria, colocar... não só do Clube de Produtores, mas também da SONAI enquanto retalhista. Portanto, numa lógica de cadeia de abastecimento, pensarmos que, de facto, nós temos aqui uma responsabilidade bastante grande, porque trabalhamos a montante com a produção e oferecemos, comercializamos produtos para a jusante, para os consumidores, como estamos aqui a falar. E por isso, nós temos muitas iniciativas, quer a montante, quer a jusante, vou dar aqui alguns exemplos e depois podemos também deixar aqui para o debate. Mas, de facto, a nível do Clube de Produtores, temos feito muitas iniciativas e neste momento lançamos a Declaração para a Sustentabilidade, onde nós juntamos e convidamos os nossos produtores a fazerem parte dessa declaração, onde temos definidas um conjunto de iniciativas que terão que ser implementadas com parcerias connosco, portanto são projetos comuns entre a SONAI e a produção, e investimentos de parte a parte. Dou o exemplo que já estamos em fase, já uma parte implementada da certificação resíduo zero, ou seja, exatamente por todo o problema que se fala da agricultura biológica, das dificuldades, muitas das vezes ser quase difícil, impossível, com todas as práticas a nível da agricultura, mas de vez em quando aparece o produto mesmo assim com contaminação cruzada e, portanto, nós optamos por trabalhar com os nossos produtores uma certificação zero resíduo pesticidas. E, portanto, tudo isso também é preciso aqui um investimento e nós fizemos e estamos agora naquilo que é a área das frutas e legumes a fazer esse caminho. Mas também estamos a fazer, e aqui ao nível da marca própria, Continente, reduções e reformulações de muitos produtos, daqui mais os processados, para ser mais fácil percebermos. Portanto, estamos a falar de reduções a nível de sal, de açúcar, de gorduras saturadas. Só a título de exemplo, de 2019 para cá, reformulamos já cerca de 380 artigos,
nomeadamente em termos de sal, reduzirmos cerca de 200 toneladas, reduzimos 1.600 toneladas de açúcar, 500 toneladas de gorduras saturadas. Por exemplo, no caso das nossas sopas, praticamente não tem sal nenhum. Vamos fazendo, obviamente, essas reduções muito devagar, porque senão as pessoas também vão perceber em termos organoléticos grandes diferenças e, portanto, tem que ser feita de uma maneira gradual e ir retirando, e depois também com os fornecedores, trabalhando, porque não é do dia para a noite ou da noite para o dia que substitui alguns destes componentes, que são também componentes tecnológicos na produção e necessários, e, portanto, é aqui um trabalho também de parceria. Portanto, isto, a montante, algumas das iniciativas e também a nível do desperdício alimentar, temos já alguns produtos de valorização de subprodutos, por exemplo, o caso do banana, que é um bolo de banana, um pão de banana, da banana que fica demasiado amassada ou demasiado madura, que depois no dia seguinte, em termos de aspecto comercial, não tem nenhum e ninguém vai comprar, e portanto nós recolhemos a banana, ela é processada por um parceiro nosso em puré, depois vai para outro para fazer o pão, e portanto quando nós vamos juntando, nem sempre temos, porque é preciso juntar aqui alguma quantidade, até nós fazermos essa recuperação. Portanto, eu diria que agora, na lógica de cadeia de abastecimento e olhando para nós, iniciativas dentro de portas, temos estes casos, portanto, de valorização de subprodutos, temos também um chutney, também exatamente na mesma lógica do banana, e temos agora uma caixa chamada caixa zero desperdício, perdão, e que são produtos também que no final do dia, em termos de aspecto comercial, nunca pomos em causa a questão da segurança alimentar, naturalmente, e nem qualidade, mas que ou estão mais tocados e que servem perfeitamente para o consumo, para fazer uma sopa, porque se calhar em casa às vezes até temos igual ou pior, e portanto decidimos colocar essas caixas, devidamente explicado o que lá contém, a um preço bastante convidativo, são normalmente 5 quilos de legumes, de frutas e legumes, cerca de 50 cêntimos por quilo, exatamente também para evitarmos também dentro de casa esse desperdício. Nós, este ano, já foram vendidas 40 mil caixas, portanto as pessoas estão sensíveis e procuram, nem todas as lojas têm, é mais nas grandes lojas no continente, e nem todos os dias há, porque significa também que as coisas foram vendidas. Também, em termos de doações, e também já vi aqui no chat o que é que nós fazemos, trabalhamos com muitos parceiros, com a ReFood, com o Banco Alimentar, portanto são milhares de produtos que são doados, só também a título de exemplo, o ano passado, estas doações equivaleram a 10 milhões de euros, incluindo também associações relacionadas com animais, e também para a ração. Temos vindo a fazer esse processo, mesmo trabalhando com as entidades oficiais, para olharmos para a legislação que permita fazer aqui alguns ajustes, que se consiga doar mais ainda, que para nós obviamente é importante, não queremos deitar ao lixo e portanto evitar o desperdício, e também dentro destas doações, também nas próprias lojas, também fazemos junto dos nossos colaboradores. Temos agora um projeto europeu, LIFE, onde estamos aqui também a trabalhar esta gestão de produtos para doação, que, podem imaginar, nem sempre é muito fácil e é preciso aqui também fazer alguns ajustes em termos de quantidades e do que é possível doar. Mais um exemplo também tem a ver com aquilo que é chamada a etiqueta cor-de-rosa. Quem já foi às lojas Continente já deve ter percebido que há alguns produtos que têm a ver com o fim do prazo da validade e, portanto, nós fazemos uma redução de preço exatamente para escoar e não ficarmos com produtos para deitar ao lixo, e normalmente temos vindo a evitar muito desperdício, é uma oportunidade de compra, e essa redução, conforme os produtos, pode ir até 2 dias antes da validade, até 30 dias, no caso, por exemplo, de mercearia, produtos secos,
que podem ter aqui um prazo superior. Também estamos a trabalhar aqueles conceitos que muitas das vezes nós, enquanto compradores, ficamos um bocadinho baralhados, que é o consumir de preferência até. Portanto, estas noções de consumir até ou preferencialmente até, às vezes há muitas pessoas que quando chegam no preferencialmente até deitam fora porque têm medo que faça mal, e há muitas pessoas, eu já conheci pessoas que deitam fora iogurtes exatamente por isso. Eu digo que muitas vezes faço testes de prateleira na minha casa a brincar, porque deixo iogurtes com um mês depois da validade e ainda estou aqui, nunca me fez mal. Portanto, é um pouco às vezes esta falta de informação. Todos somos culpados, naturalmente, mas também às vezes não há espaço para colocar tanta informação, mas de facto aqui a rotulagem tem aqui um papel também fundamental. E também na rotulagem, e já me calo, fomos também pioneiros há já 12 anos na questão do semáforo nutricional, que hoje em dia está a ser um debate muito grande a nível europeu, porque há uma frente muito grande que defende, por exemplo, o Nutri-Score. Nós entendemos que para a realidade nacional não faz sentido nenhum o Nutri-Score, porque não explica exatamente quais são a degradação dos diferentes componentes que fazem parte da determinada matriz alimentar. Portanto, é importante saber, de facto, o sal, o açúcar e as gorduras. O Nutri-Score faz uma avaliação geral e quem for, por exemplo, hipertenso, pode não perceber e não consegue ter acesso, eventualmente, de uma maneira rápida, a uma decisão sobre o sal, enquanto que o semáforo consegue perceber, se estiver lá vermelho, que está ali um pouco acima daquilo que é o recomendado. Portanto, eu terminava aqui também com uma iniciativa muito importante que a SONAI tem dá há muitos anos esta parte, que é a chamada Missão Continente, e agora lançamos o programa escolar da Missão Continente, onde são construídos conteúdos com especialistas. Obviamente não somos nós, temos parcerias com nutricionistas, que depois vão às escolas. Temos diferentes segmentos, desde a creche, também estamos agora a começar com os idosos, para explicar exatamente, para fazer esta formação, diria, ou esta sensibilização com conteúdos credíveis, que também é muito importante hoje em dia, esta credibilização da informação que passa para as pessoas. Não sei se cumpri com o tempo ou não, mas estou disponível para questões, e já vi que no chat há aqui algumas perguntas e eu vou tentar responder. Ondina falhou redondamente o objetivo do tempo, estou a brincar, mas a questão é que ao mesmo tempo teve a responder algumas das questões que já estão a ser colocadas aqui. Sim, eu vi, pois, exatamente. Portanto, aqui a questão do tempo não tem a ver com sermos, obviamente, muito rigorosos, mas tem a ver com, obviamente, o interesse da mensagem que está a ser passada, e neste caso, de facto, muito oportuno, é porque há aqui questões que já estão a ser respondidas, na questão dos rótulos, que de facto deve de facto existir mais informação nos rótulos. Faz sentido? Ou ela deve estar filtrada e, por exemplo, podemos aceder a mais informação acerca do produto em questão, por exemplo, numa plataforma? Neste momento, posso também partilhar. Coisa. Sim, exatamente. Força. Há neste momento um debate a nível europeu, exatamente por causa da rotulagem, e também por causa de não haver cada vez mais espaço, não é, para tanta coisa que nós queremos comunicar, porque agora também queremos dar esta vertente da sustentabilidade, queremos falar de tudo. Então há, de facto, iniciativas que falam em já colocar o QR Code, e a questão é, dentro daquilo que é a informação obrigatória, o que é que fica mesmo na etiqueta papel e o que é que vai para o QR Code. Mas há um grupo de pessoas que são info-excluídas, não é? Apesar da minha mãe, por exemplo, ter telemóvel e ser uma utilizadora de Facebook, tem 83 anos, o meu pai já não quer saber de telemóveis e, portanto... Parece que está a falar dos meus pais, é tal e qual a mesma coisa. E muita gente não vai andar com o telemóvel para ver informação, é um problema. Portanto, há uma discussão a nível europeu, não sei para onde é que nós vamos chegar, mas o facto é que a digitalização da informação vai ser também muito importante para suportar todas estas perguntas, não é? Esta necessidade que nós temos é informação credível e baseada na ciência, que é isso que é o problema que nós vemos muitas das vezes, agências de marketing falarem que não comam um ovo, como a chia, que já passou isso pela frente, porque é mais fácil ou é melhor.
quer dizer, há coisas aqui muito complicadas e é preciso a ciência predominar sempre aqui neste debate, digamos assim. Muito bem. Antes de passar aqui a uma próxima questão, aqui a Maria João Alegria está-nos a pedir para intervir. Força, Maria João. Obrigada pela oportunidade. Eu queria só comentar a questão das doações, que a Ondina Afonso referiu, porque eu em 2010 tinha a área social como responsabilidade na companhia e quando lá cheguei percebi que a nossa relação com o Banco Alimentar, e a doutora Isabel Junet chegou a ter algumas discussões comigo, boas discussões naturalmente, era quase de impingir o produto acabado que não se conseguia vender. E o que percebemos é que era preciso encontrar um equilíbrio que tinha que começar na empresa, com uma gestão mais eficaz dos estoques e, acima de tudo, a coragem de deixar de produzir aquilo que não tinha escala para ser vendido e, portanto, sobrar menos desperdício, efetivamente, por essa via. Ou seja, tem muito valor o trabalho que o Banco Alimentar faz, como outras instituições, como o ReFood, e nós continuamos a colaborar, mas eu quase que preferia ter desperdício zero e ir buscar uma fatia dos meus lucros, uma parcela que eu oferecia a essas instituições, mais do que ser uma forma de eu canalizar coisas que eu não consigo vender. Pronto, queria sinalizar isto porque também acho que é importante que as empresas também olhem para si e tenham a coragem de, face aos resultados que vão tendo, porque há picos e há características dos produtos que por vezes é preciso dizer este produto não faz sentido estar no local de venda. E às vezes depois há, como eu muitas vezes sou, um nicho de mercado que diz desapareceu aquele meu produto que era exatamente aquilo que eu gostava. Vamos ter que saber viver com isto enquanto consumidores. Maria Conceição Roque tem a palavra. Obrigada. Queria acrescentar alguma coisa Queria só acrescentar aqui algo que... Pronto, eu não sou nutricionista, mas é algo que tem a ver com a nutrição, que é a forma como é avaliada o valor calórico dos alimentos. E que isto é algo que não tem evoluído, portanto é um sistema que é usado, vale o que vale, tem valor, mas que poderia ser, e sabemos que isto, os valores muitas vezes enganam as pessoas e levam as pessoas a consumir as coisas erradas. Porquê? Porque lá está, este conceito de qual é a energia que um alimento nos consegue fornecer, está muito associado à estrutura, à característica da estrutura do alimento, isto é, se o alimento, se os nutrientes estão perfeitamente disponíveis para serem imediatamente absorvidos, ou se o nosso corpo tem de trabalhar para retirar esses nutrientes do alimento. E, portanto, isto está relacionado com aquele facto, com aquilo que disse inicialmente, que o que nos tornou humanos foi começarmos a comer alimentos cozinhados. Portanto, cada vez, e portanto isto está também associado a este termo que eu não gosto, porque acho que concordo perfeitamente com a Maria João, disto do ultraprocessado ou do processado, porque eu não consigo cozinhar sem alimentos que tiveram algum processamento. Quando não há tomate, o tomate em lata, o feijão é rápido de obter da lata em vez de estar tanto tempo a cozinhar. Portanto, o que é que eu queria deixar aqui é que isto do ultraprocessado, no fundo, tem a ver, e nem sempre às vezes tem a ver, mas mais importante do que perceber e, portanto, ficar aqui com uma quase alimentos processados não prestam, é perceber o que é isto do processamento e que os alimentos que no fundo são aqueles que estão a dizer que são menos bons, são aqueles que nós comemos, rapidamente eles são assimilados e o nosso corpo não trabalha para isso e, portanto, nós acabamos também por não nos sentirmos saciados e vamos comer mais e mais porque não satisfazem. Não sei se as minhas colegas nutricionistas estão aqui comigo ou não. É precisamente nutricionista, ele fez um artigo de opinião na revista Público, falava precisamente dos alimentos desnecessários. Achei curioso o tema, o termo utilizado, porque de facto existem, estão nas nossas prateleiras, estão nos nossos armários na cozinha,
mas de facto não, na maioria das vezes não acrescentam nada do ponto de vista nutricional. Portanto, existem muitas vezes em excesso na nossa alimentação, mas não são necessários, não é? São esses alimentos, os tais ultraprocessados. Eu se calhar não ia tão longe, eu acho que é mesmo isso, ter conhecimento e saber que há alimentos que nós podemos dizer que são desnecessários, mas num determinada altura até são. Sim, é dosear. Exatamente, é o facto de nós temos, como disse há pouco, as pessoas vão para o ginásio para depois comer mais em casa. As pessoas querem todos estes suplementos proteicos e ninguém, ou muito pouca gente tem trabalho físico. Portanto, é preciso ajustar o que se come àquilo que se faz, à nossa atividade diária, não é? E isso é que é mais complicado. E depois também, uma coisa é a alimentação saudável, que eu acho que é muito fácil de dizer o que é variada e moderação, só que é depois difícil de pôr em prática, como já percebemos. E outra coisa é chamar a cada um alimento saudável. Isso eu acho que todos os produtos que estão nas prateleiras dos supermercados têm que ser saudáveis, não podem estar estragados. Portanto, não podem estar doentes. Agora, a alimentação é que tem que ser saudável, não é o alimento em si, porque, vamos dizer, o azeite é saudável, vou beber aqui litros de azeite, portanto, isto confunde, portanto, ao fim e ao cabo, o que a minha colega Maria João Alegria referiu, não é? Estas palavras que são ditas e são usadas na publicidade, no marketing, e que só confundem as pessoas, nomeadamente também esta situação dos funcionais, que eu acho que os funcionais são para pessoas que são doentes, quem não é doente não precisa comprar alimentos funcionais, porque tem a alimentação variada e não precisa de estar aqui a ir buscar um ingrediente dali para pôr acolá. Mas isso é a minha opinião e deixo para... Conceição Calhau, se calhar vai querer acrescentar alguma coisa, mas antes de acrescentar eu quero já pôr aqui assim mais alguma lenha na fogueira. Os meus futuros colegas nutricionistas já estão a ter aulas de culinária? Eu não tive, eu sei que quando fiz o curso não tive, mas a minha pergunta é, já falámos aqui na questão da educação, de que as crianças devem aprender como é que os alimentos são preparados, devem ir na prática às cozinhas, ir às hortas, enfim, mas os colegas nutricionistas, há aqui assim um participante que nos diz, a maioria das pessoas hoje em dia não sabe fazer um refogado. Nós não fazemos ideia até que ponto é que devemos grelhar a carne para ela não passar de benéfica a prejudicial, enfim. Conceição, temos alguém que depois nos possa ensinar isso num consultório ou não? Bom, deixem-me só, porque eu não resisto, eu nunca tinha ouvido a professora Conceição a dizer esta questão dos alimentos não serem saudáveis, mas eu digo exatamente o mesmo, porque quando as pessoas perguntam-me qualquer coisa é saudável, eu costumo dizer, isso não deve estar doente, agora falta saber se a pessoa está saudável ou não, a pergunta correta é se a pessoa está saudável, não o alimento, que também é como diz a professora Conceição Og, espera-se não esteja pelo menos no fim da validade, ou já ultrapassada a validade. E agora não entrando muito, porque também concordo com a Dina. Mas em relação à sua pergunta, que agradeço, porque há bocadinho não fiz referência, e é extremamente importante explicar que nas ciências da nutrição, no caso da Nova e muitas outras faculdades, nós temos a gastrotecnia, não propriamente culinária, vamos entrar em concorrência com outras áreas de formação, mas na verdade... E esta sendo uma escola médica, eu tenho a oportunidade, e esta semana, que foi a semana dedicada à alimentação, eu tive os estudantes de medicina no nosso laboratório de investigação alimentar, um kitchen lab, é uma sala de aula, mas que tem, é um laboratório, mas é um laboratório para preparação e confecção de alimentos, para o processamento dos alimentos, e esta semana tivemos os estudantes de medicina em diferentes dias, com diferentes temas, a fazer essa preparação, porque como eu dizia há pouco, nós temos que saber fazer para poder ensinar ou para poder comunicar de forma completa. E no nosso caso da faculdade temos este laboratório aberto para workshops para a comunidade, para doentes, para profissionais de saúde, mas sem dúvida nós não inventamos nada, universidades americanas, como é o caso de Harvard, têm a Culinary Medicine, portanto têm o médico a ir para a cozinha para poderem fazer
esta associação, porque o profissional de saúde, que em última instância é de facto o líder da opinião em relação à matéria da alimentação, porque o doente vai-lhe fazer perguntas sobre isto, no mínimo tem que saber dizer, no mínimo não pode dizer asneiras, e de preferência dar algumas indicações que de facto sejam da alimentação correta. Mas, a gastrotecnia é uma das disciplinas que normalmente está associada à bromatologia, que é depois as alterações químicas que possam acontecer durante o processamento, e portanto sem dúvida que a formação em ciências da nutrição tem essa área prática também. Muito bem. E também ao nível da sustentabilidade, ou seja, também já conseguimos no futuro ir a uma consulta de nutrição, receber essa informação, como é que nós podemos ser mais sustentáveis na nossa culinária, como utilizarmos ou diminuirmos o desperdício alimentar em nossas casas, também já está a ser endereçado? Pois a formação dos estudantes de ciências da nutrição tem todas essas áreas para que depois, independentemente, ou se forem para a nutrição clínica, não se espera, e por isso é que eu dizia há bocadinho, não se espera que um nutricionista na clínica faça recomendações que depois não tenham nada a ver com todas estas áreas que estamos a discutir. Se eu estou a recomendar uma coisa que nem sequer é local, nem é sazonal, portanto, quer dizer, que no fundo vem contrariar esta nossa discussão, não faz sentido. Eu quando falo em peixe gordo, eu acho que esse é um bom exemplo, porque na realidade a maioria das pessoas hoje em dia responde salmão. Depois também temos que perceber que as recomendações internacionais dizem que não se deve comer mais do que uma vez por mês por causa de outras questões, da parte da acumulação de alteradores endócrinos, mas depois também pensamos, mas de onde vem o salmão? É do mar nacional? Não, ele é piscívoro, em termos de pegada, mas quer dizer, os profissionais de saúde têm que ter recomendações que estejam completamente enquadradas nestas nossas prioridades, porque senão estamos completamente desalinhados, não é? Completamente, senão depois temos a questão, os mitos da nutrição, um diz como ovo, o outro diz já não comas ovo agora, enfim, já não sabemos o que é que podemos comer, não é? Que acaba por gerar muita confusão. É a desinformação que leva à descredibilização, de facto temos esse mal e realmente este painel durante a manhã vai mostrar que temos todos que estar a discutir esta ciência à mesa, por isso é que terminamos na cozinha na mesa, é discutir a ciência, mas com todos os intervenientes e que não podemos ser herméticos no nosso discurso, nem autistas, portanto temos todos que estar alinhados para o mesmo princípio, a sustentabilidade ambiental que nos dá a saúde, que por sua vez vai fazer a sustentabilidade da economia dos países e portanto acho que é para o bem comum. Muito bem, nós estamos na nossa reta final, pelo menos no meu relógio faltam 5 minutos para irmos almoçar. Mas eu não quero terminar sem vos fazer 2 perguntas. Ao meu painel, eu acho que são as 2 perguntas mais importantes desta sessão, porque elas vão dizer se vocês estão a dar o exemplo, se vocês estão a walk the talk, como se costuma dizer. E então, o desafio é que vocês completem 2 frases, e eu depois vou dar o exemplo, que é mais fácil. A primeira frase, hoje o meu almoço vai ser porque... E a segunda frase é, se eu mandasse... Portanto, eu vou dar o exemplo. Hoje o meu almoço vão ser restos do dia anterior, em particular tofu biológico mexido com arroz de cenoura. A cenoura também é biológica, porque faço questão de aproveitar a comida, mesmo que não seja fresca, mesmo que não seja do próprio dia, e procuro incluir opções vegetarianas cá em casa. Variedade alimentar acima de tudo. Se eu mandasse... Todas as crianças nas escolas teriam aulas de cozinha para aprenderem na prática como se devem alimentar, como devem confeccionar os seus alimentos, aproveitar sobras, poupar água, fariam regularmente visitas a hortas, pomares e produção de animais para conhecerem a origem dos produtos que encontram no prato, porque afinal de contas os ovos não nascem no supermercado. Minhas queridas, força, não sei, alguma de vós quer começar? Maria João Rogue, alguma de vós? Posso começar? Eu, por acaso, não sei o que vou almoçar, porque felizmente somos vários a cozinhar aqui em casa e eu acho hoje que não me calha a mim, já que estive ocupada a manhã inteira. Mas tenho a certeza que, até porque acontece com muita frequência, que é abrir o frigorífico e ver o que é que lá está. Relativamente a essa situação, a segunda pergunta que é que se eu mandasse, exato, bem, eu já tive muita sorte e portanto faria exatamente a resposta que a Cecília deu, porque os meus filhos tiveram a felicidade de estar num infantário em que havia workshops e
havia uns dias que eles eram assim, oh mãe, eu hoje tenho mesmo que chegar cedo, porque se eu chegar não consigo escolher o workshop na cozinha. Portanto, eles queriam chegar antes dos outros, porque todos escolhiam o workshop da cozinha. E, portanto, eu tenho 4 homens cá em casa e todos eles cozinham e são bons cozinheiros, e eu dou aulas até às 9 da noite e sento-me à mesa quando deixo de dar a minha aula online. Esse é o melhor exemplo que podemos dar, exatamente. Exato. Portanto, tá. Muito bem, obrigada. Conceição Calhau, Ondina Afonso. Eu posso dizer. Oi, não estou a ver, Conceição, peço desculpa. Eu vou almoçar lentilhas. Muito bem. Ainda por cima foram nascidas, produzidas pelos meus pais, portanto adoro lentilhas e tive esse mimo que nós habituamos já há muitos anos. A minha mãe aprendeu a fazer lentilhas com os alemães, com quem viveu na sua juventude durante alguns anos, e pronto, e volta e meia temos pronto, e como é sábado, já as pus de molho ontem, já as cozinhei hoje de manhã, antes de me sentar aqui, e agora é só fazer ali um refogado e com acompanhamento com arroz, portanto vai ser assim muito bom. Se eu mandasse, eu acho que nós, e falando agora mais a sério, há programas curriculares de algumas licenciaturas que eu acho que deviam ser vistas e de facto olhar aqui, atualizarmos mais ter esta, como ambas as minhas colegas falaram, ter aqui uma abordagem mais transversal, mais holística, ter muito esta parte da economia que fica muitas das vezes fora da prosperidade, muito relacionada com a produção também, não é? Porque ouvimos também no painel e de facto cada vez mais é mais difícil que a produção agrícola seja rentável, porque os fatores de produção, então, nos dias de hoje, com o aumento de combustíveis, eu imagino a pressão que estão a sofrer. Portanto, nós precisamos, de facto, de técnicos no terreno com uma abordagem mais holística, porque ainda existem muitas políticas que são contrárias e é preciso, de facto, que quer as políticas, quer a parte mais técnica, tenha uma abordagem mais holística do nosso mundo atual, que às vezes estamos muito, como se diz, muito em silos, não é? Cada um só na sua área e falta esta interconectividade entre todos. Muito bem, obrigada, Ondina. Conceição. Bom, eu tinha preparado a minha intervenção para não me desviar, mas não tinha preparado a resposta para a sua pergunta, que eu acho a mais difícil. Porque ao contrário das restantes, estou sozinha com 2 crianças, a única coisa que eu já preparei mais cedo foi a sopa, que está feita em vários níveis e tenho vegetais já cozidos, mas ainda não sei o que é que vou cozinhar. Portanto, essa pergunta foi mesmo, não é? Olha, para o que eu digo, não olhas embora aqui racionalmente, mas de facto é uma pergunta difícil, porque eu não tenho ninguém na cozinha neste momento a tomar conta de nada. Não vamos demorar muito. Eu tenho um seminário à tarde, portanto isto também é a vida real, mas aqui a vida real não desliza porque às vezes temos a ideia de que o fast food tem que ser negativo, mas às vezes também há fast e saudável, e portanto eu também sei muito bem... O fast é ir aquecer a sopa. Exato, a sopa está a ser feita, já, aliás acho que já terminou, isso uma das minhas filhas desligou, mas o que é que eu acho que era importante daquilo que a Cília reforçou das escolas, eu há bocadinho estava exatamente a pensar que aquilo que nós já avançamos das recomendações para os bares e para as cantinas, ter o nutricionista nas escolas, mas uma das coisas que eu acho que sem dúvida deveríamos agora enfatizar mais, não era tanto a disponibilidade, porque depois bem sabemos que eles vão comer fora, é de facto pô-los a eles com a mão na massa, que não aprendam a roda dos alimentos dentro da sala de aula apenas, porque isso entra e sai. A questão é se de facto eles começam a ter uma afinidade para manipular os alimentos, porque aquilo que eu vejo, por exemplo, em termos de clínica, a maioria das vezes, e agora já estou a falar sobretudo nos adultos, é uma dificuldade imensa de preparar refeições porque não sabem. Não sabem. A maioria das pessoas, de facto, que compram o rápido, menos saudável, são as pessoas que realmente não estão habituadas a que portanto, fast food em casa pode ser perfeitamente uma coisa
super adequada e que não tem nada de sofisticado e muito menos de não saudável. Portanto, sem dúvida nenhuma, Cília, que eu estaria a passar a mensagem neste momento para aquilo que é a Direção-Geral de Educação, o Ministério da Educação, que era muito importante colocar em aulas práticas das crianças poderem fazer a manipulação dos alimentos, para perceberem de onde vêm, como é que eles são antes de se cozinhar, e até poderiam, com essa autonomia, efetivamente terem outro gosto, não é? Sem dúvida nenhuma, que acho totalmente que é uma verdade. E não é só nas escolas, também em casa. Não é à toa que eu vou oferecer este Natal uma cozinha do IKEA ao meu filho, que ele vai fazer 4 anos também. Portanto, está na idade de começar a brincar com os tachos e com as panelas, enfim. Vamos os então meus também encerrar. brincaram, os meus também brincaram. Mas é isso, eles aprendem a ver, não é? Exato. Com o exemplo, e de facto acho que é um belíssimo exemplo, não só nas escolas, mas principalmente em casa. Portanto, vamos encerrar esta sessão. Nós tivemos algumas intervenções verdadeiramente apaixonantes, provocadoras, disruptivas, é um facto, mas é com esta disrupção que nós pensamos e depois saímos daqui com vontade de agir. É esta energia que nós precisamos, tal e qual como o Nuno Serra disse no início da sessão, devemos passar das palavras às ações, não é? São muitos os desafios que temos agora pela frente, que estas sementes que foram lançadas que depois dão origem a ações concretas, não é? São os pequenos gestos que nós levamos a cabo no dia a dia que depois produzem resultados a longo prazo. Portanto, se nós no próximo ano, no próximo dia 16 de outubro de 2022, nos voltarmos a reunir, gostava que já tivéssemos implementado mudanças concretas nos nossos consumos, que sejam mais sustentáveis, conscientes, que já saibamos fazer refogados em casa, menos alimentos desnecessários, aqueles alimentos processados que não acrescentam valor nutricional, como sugere bem a Maria João Alegria, mais alimentos processados nas nossas cozinhas, nos nossos fogões, nas nossas bimbis, aquela bimbi que está a apitar e que já acabou a sopa, que houvesse uma maior percentagem de solos agrícolas empobrecidos recuperados, mais agricultores a transitar para uma agricultura biológica e sustentável ou seguindo a sugestão do João Coimbra, uma agricultura ecoeficiente, com menos parlapié e mais vontade de mudar e que comecemos nós mesmos a mudar, como sugere o Rui Assis. Que exista cada vez mais uma economia verdadeiramente circular na alimentação em Portugal. Cadeias curtas de distribuição, alimentação local e sazonal, aproveitando os excedentes e subprodutos, consciente na utilização dos recursos naturais, em particular a água, porque, enfim, temos que ser conscientes. Foi com muito prazer que eu estive aqui hoje. Obrigada pelo convite ao Collab. Agradeço a todos os intervenientes e participantes. Obrigada aos meus colegas do Food for Sustainability, do Innov Plant Protect, pelo excelente trabalho e em organizar toda esta sessão, para juntos celebrarmos mais um Dia Mundial da Alimentação. Algum dos organizadores quer acrescentar alguma coisa ou estamos terminados? Não, só agradecer a todos os intervenientes, outra vez, pela disponibilidade e pelas excelentes intervenções. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada a todos e boa refeição. Bom almoço. Bom almoço. Muito obrigada.